De volta com o nosso Saúde e Ciência em Pauta, aqui episódio 3 direto da Faculdade Zarnes, aqui na cidade de Itumbiara. E hoje, como sempre, nós vamos falar sobre notícias, informações que passam ali por temas de saúde, por temas envolvendo diversas pesquisas. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Saúde e Ciência em Pauta. Bom, para falar um pouquinho do nosso programa, se você está passando aqui pela primeira vez, lembre-se, nós fazemos quinzenalmente um episódio dentro do nosso podcast, onde alguns temas são discutidos, algumas curiosidades são apresentadas. Então vem com a gente para começar mais uma edição do nosso Saúde e Ciência em Pauta. E para começar o nosso programa de hoje, eu quero trazer aqui algo relacionado ao cotidiano do brasileiro. Tem algo que todo mundo faz. Acordou, logo pela manhã você já pensa em quê? Um bom cafezinho. Sinto até aquele cheirinho, aquele aroma do café surgindo ali no horizonte. Estou vendo de longe ali o pessoal da cantina, daqui a pouco tem que passar lá. Olha só, uma matéria veiculada pela CNN Brasil com base em um estudo recentemente publicado, descobriu o seguinte: tem uma substância, uma molécula natural, que é encontrada no café e, segundo os pesquisadores, essa substância pode melhorar muito a função muscular, principalmente em idosos. O objetivo do estudo foi fazer o seguinte: relacionar essa substância com algo que pode acontecer ao envelhecer, né, durante a velhice, que seria o processo de sarcopenia. Quando a gente pega o termo sarcopenia, nós vamos lembrar de perda de massa muscular. Então, o que os pesquisadores estão tentando descobrir? Teoricamente, né, segundo as primeiras informações, a substância trigonelina, tá, que é um derivado ali do metabolismo da vitamina B3, a niacina, teoricamente essa substância pode contribuir para essa melhora naquilo que seria evitar essa perda muscular. Os pesquisadores perceberam que o fornecimento dessa trigonelina em modelos pré-clínicos, então, veja bem, modelos pré-clínicos, resultou num aumento de atividade mitocondrial, o que ajudou a manter, né, a força muscular durante o envelhecimento. Segundo algumas informações, provavelmente essa suplementação dietética no futuro pode ajudar a prevenir a fadiga durante o envelhecimento. Isso é uma ideia, né? Então, resumindo, o estudo acaba trazendo aí mais uma vantagem daquele nosso bom e velho cafezinho, ok? Se você curtiu esse tema, depois deixa nos comentários pra gente. Bora para a segunda notícia do dia? Olha só, aqui na tela nós temos um animal extremamente versátil. Nós aqui temos um aracnídeo, né? Então antes de falar do aracnídeo, veja só. Alguns animais são classificados como peçonhentos e muitas vezes essa peçonha no ambiente natural serve para predação, para defesa desses animais, só que aos poucos nós descobrimos que várias dessas substâncias têm um poder incrível. Elas podem ser utilizadas na indústria, elas podem ser utilizadas na indústria farmacêutica e muitas vezes são convertidas em substâncias para medicamentos, né? Nós temos uma variedade de fármacos hoje que inicialmente foram descobertos e estudados quando a gente trabalhou com alguns animais. Aqui nós temos uma matéria que foi publicada pela BBC News, nesse caso aqui a BBC News Brasil, onde um veneno de uma aranha brasileira pode ser uma esperança de tratamento contra o câncer. Olha só, o que foi feito, de que maneira isso surgiu, e só para a gente ter uma ideia geral, antes de pensar no resultado do trabalho. Esse animal que vocês estão vendo aqui, esse bicho bonito, né? Esse bicho que é majestoso ali, impressionante, né? Esse animal, ele vive em áreas de mata, tá? Segundo o mapa que a gente consultou aqui antes, litoral de São Paulo, né? Mais nessa região. Embora alguns desses animais possam ser encontrados quase por toda a América do Sul, tá? Aqui você tem um animal que é de porte grande, alguns representantes dessa espécie, e o que foi realizado?
pesquisadores, né, cientistas do Hospital Israelita Albert Einstein e também do Instituto Butantan avaliam o potencial terapêutico de uma substância que é isolada a partir de toxinas que esse animal produz. A molécula encontrada, a molécula que está sendo purificada, ela tem um potencial para se tornar um remédio oncológico, tá? As pesquisas mostraram que essa substância pode ser promissora no combate à leucemia. Para quem está curioso, a molécula em questão é uma poliamina, tá? Que está presente no organismo de plantas, de animais, até mesmo de micro-organismos. Olha só que bacana. Se pensarmos em defesa do organismo contra as células tumorais, a gente tem alguns mecanismos que acabam induzindo a morte celular. E é justamente o que essa toxina provou nos ensaios, tá? Ela foi capaz de induzir a apoptose em algumas células tumorais, segundo o estudo. Esse tipo de pesquisa é bastante importante. Esse trabalho, em especial, ele está sendo desenvolvido há bastante tempo e passa a ser uma nova promessa naquilo que seria esperança para tratamento, combate às leucemias, ok? Seguindo aqui com o nosso Saúde e Ciência em Pauta, já que no item anterior nós falamos sobre esperança para tratamento de leucemia, aqui a gente tem um dado, uma informação que pode deixar um pouquinho de preocupação no ar. Olha só, casos de câncer devem aumentar cerca de 77% até 2050. A pergunta é, por quê? Envelhecimento da população. Tá? Segundo a Sociedade Americana de Câncer, 20 milhões de casos de câncer e cerca de 9,7 milhões de mortes foram registrados em 2022. Tá? Esse dado é o mais recente que está disponível agora, segundo os pesquisadores. Essas pesquisas, estes estudos, indicam que serão 35 milhões até 2050. E a dúvida que permanece. Por quê? Grande parte disso devido ao aumento da população idosa, tá? Então, à medida que a população vai envelhecendo, naturalmente, essas doenças como câncer tendem a aparecer. Fatores de risco para o câncer que tradicionalmente eram observados em países de alta renda, como o tabaco, a obesidade, agora estão se movendo para os países de baixa renda. O que nos deixa menos preocupados seria o seguinte: hábitos de vida, mudanças ao longo da nossa vida podem impactar esse número terrível que seria um aumento expressivo no número total de pessoas que sofrem com o câncer à medida que a população envelhece. Então, vamos pensar em proteção, em mudanças de hábito enquanto é possível. Bora para mais um tema relacionado à saúde? Vamos lá para Veja Saúde. Agora nós vamos falar dos nossos bons e, em muitos casos, os melhores amigos que nós temos, os cães, né? E algo muito curioso, algo que já é explorado em outras áreas, que seria a capacidade quase infinita de detecção de odores que os cães possuem. Olha só, os cães podem detectar estresse pelo cheiro do hálito humano. Se você ficou curioso, por que o cão consegue fazer isso? É o seguinte, os cães conseguem detectar compostos orgânicos voláteis. É isso mesmo. Os cães conseguem detectar, mesmo que em quantidades ínfimas ali, algumas diferenças de um indivíduo para outro. Então, um estudo experimental, né, onde cães foram treinados para reconhecer sinais de estresse pós-traumático no hálito de humanos, foi desenvolvido. Então, foi desenvolvida ali uma pesquisa. O objetivo desse estudo era descobrir se esses animais eram capazes de sentir indícios precoces desse transtorno, tá? Lembrando que todo humano tem um perfil de cheiro. Na verdade, esse perfil de cheiro que a gente está mencionando aqui seria relacionado à formação desses compostos orgânicos voláteis, tá? Os animais foram treinados para reconhecer o chamado odor-alvo a partir de fragmentos de máscaras faciais. Então tem a máscara facial e os cãezinhos ali, eles foram treinados para separar entre máscaras que tinham aquele composto orgânico volátil e aqueles que não
apresentavam essa diferença. Dos animais que participaram do experimento, 2 se destacaram e eles alcançaram a marca impressionante de 90% de precisão na discriminação entre uma amostra com o cheiro do estresse e a outra amostra com a máscara controle. Então, nós encontramos aqui dentro do estudo talvez mais uma aplicação para o uso diário desses animais, além, claro, da companhia perfeita que eles fazem no dia a dia, ok? Bora para mais uma matéria aqui. Agora algo preocupante. Se a gente falou de coisas legais, né, coisas que são bacanas para se discutir, como a nossa relação com os cães, agora nós vamos colocar aqui em pauta algo bastante polêmico que tem gerado debates, tem gerado muitas e muitas discussões. Cigarros eletrônicos. Um estudo realizado recentemente pela Faculdade Americana de Cardiologia revelou que o uso desse dispositivo pode aumentar em 19 vezes o risco, 19% o risco de insuficiência cardíaca, né? O dado foi parte de um estudo apresentado recentemente pela Faculdade Americana de Cardiologia, onde eles trabalharam com um quantitativo de pessoas muito expressivo e dessas pessoas, né, aquelas que faziam o uso dos cigarros eletrônicos apresentaram uma chance muito maior de desenvolverem algum tipo de insuficiência cardíaca. Então, trazendo para a discussão algo que é muito relevante, o uso de cigarros eletrônicos e os riscos à saúde. Vamos colocar a última imagem aqui? Olha só, a gente falou de proteínas, de substâncias diversas que são utilizadas de várias formas, né? Nós falamos de derivados de vitaminas, nós falamos de características de alguns animais, de compostos orgânicos voláteis. Olha só, fazendo um resumo geral daquilo que o nosso quadro trouxe hoje, nós abordamos inicialmente a importância do café, né, um derivado ali do metabolismo de B3, que seria importante para evitar aquela perda muscular durante o nosso envelhecimento. Nós falamos também de um estudo brasileiro onde uma substância isolada a partir de um aracnídeo pode representar uma nova esperança no tratamento ali de leucemia. Além disso, nós destacamos também a capacidade incomparável que os cães possuem de separarem ali pequenas diferenças entre um humano e outro a partir do cheiro. E, por fim, nós colocamos em pauta algo que é muito preocupante, que seria o uso de cigarros eletrônicos e os riscos à saúde. Esse foi o nosso Saúde e Ciência em Pauta, episódio 3. Aquele abraço e até o próximo.